Bom dia a todos. Agradeço ao César, a todos da comunidade pela acolhida. Uma alegria estar essa manhã aqui com vocês. E vamos, ao longo do dia, percorrer um caminho. Né? Um caminho que para alguns pode ser um certo exame de consciência, né? Como pai, como mãe, de olhar para si mesmo e pedindo, né, através da graça de Deus, a clareza para poder ver diante dele seus próprios erros, mudar o caminho, né? E se fizemos também coisas boas, agradecer porque ele também nos deu esta graça. Porém, a questão ela é mais profunda, porque quando nós olhamos melhor para os nossos filhos, temos uma tendência a pensar que o que vemos de ruim neles, isso seja só mérito da internet, dos amigos e de qualquer outra coisa, e que talvez a gente não tenha falhado. Então nós como pais não queremos ver que erramos. O fundo é isso, né? Eu tenho 4 filhos, né? E se me perguntassem logo de início para falar sobre a educação dos filhos, se eu me valho então das mesmas coisas que eu procuro falar nos encontros, né? Pode ter certeza que sim, né? Seria uma grande hipocrisia, né? Mostrar dentro dessa temática certas coisas que serão dolorosas para nós e que elas não são e não foram e não continuam sendo também para nós em casa, né? Porque na verdade ela é para todos, né? A luz é para todos, né? Então se a luz é para todos, então também é para mim. Então de fato o que nós vamos fazer exige um pouco assim de uma certa atenção interior, né? Diante de Deus, olhando para a sua família. Então eu vou apresentar ao longo de vários e vários livros, grandes autores, e todos eles, né, grandes santos, né, da igreja, o que nos trazem sempre sobre a educação de crianças, de jovens, né? Então acredito que o primeiro ponto da manhã é entender que a educação dos filhos depende da educação dos pais. É o primeiro ponto. Então, eu vou educar uma criança. Muito bem. Então, significa que nós, né, tenhamos condição de educá-los. E o problema maior é justamente por isso. Nós pensamos que já estamos educados o suficiente para educarmos as crianças. A gente não tem muita noção clara sobre isso. A gente pensa que a educação, em primeiro lugar, é um papel da escola, né? E se imagina que a educação é a educação formal, é aquela que se dá na escola, né? Não se olha nos próprios atos que eles são formadores ou deformadores. Então, para iniciar, a gente tem que entender que, quando a gente fala de educação, a gente está falando de formar um ser humano. Formar, dar forma. Ele vai tomando forma, né? E qual é a forma que eles estão tomando? Tem muita gente colocando a mão para dar a forma em nossos filhos. Tem mais da nossa mão, tem mais da avó, tem mais dos amigos, tem mais da escola, tem mais de quem? É muita gente, somos nós em primazia. A forma que nós estamos dando, ela é tão
clara e forte, penetrante, que qualquer um que tentar colocar a mão não consegue moldar, né? É forma mesmo, exatamente isso, né? Por isso se chama formação. Ou seja, o ser humano está em formação, tomando forma, né? Nós vamos encontrar, né, na Bíblia, né, que o modelo que dá a forma é o próprio Cristo. Então, olhamos para nós mesmos como pessoas assim que como discípulos que vamos colocar a mão nas crianças, em quem já estão acostumado àquela forma, pode colocar a mão daqui e dar a forma aqui também, porque já tem clara a forma de Cristo. Porque os nossos filhos verão isso em nós. Então, o primeiro ponto dessa manhã, que vou começar, é sobre a força destrutora do mau exemplo. A força destrutora do mau exemplo. Nós vamos começar a olhar a força daquilo que a gente não percebe, para depois a gente entender o bom exemplo. Porque se eu começasse falando do bom exemplo, a tendência é de que todos pensamos muito bem de nós mesmos e que estamos dando um bom exemplo. Então, primeiro vamos ver o lado do mau exemplo. Olha assim, será que dou o mau exemplo? E veja bem, quando nós falamos isso, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Por que olhar o mau exemplo? Porque o mau exemplo, ele é escandaloso. E nosso Senhor, ele deixou, né, ele pronunciou terríveis palavras contra aqueles que escandalizam os pequeninos. Isso vocês vão encontrar em Mateus 18:6. Né? Ou seja, é terrível o que nosso Senhor fala daqueles que desviam do bom caminho as crianças. Que desviam do bom caminho. E ele usa o termo escandalizar. De modo geral, a gente fica tentando entender assim, o que é o escândalo? Né? É uma coisa muito assim, chocante para uma criança? Sim, existem coisas que são chocantes e que às vezes são escandalosas. Agora, a gente não pensa que é escandaloso existir uma contradição entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós somos. Que isso não é escandaloso, a gente não percebe isso. A gente fala com frequência coisas boas para os nossos filhos, mas quando eles nos olham, eles não analisam, mas eles deduzem, ou seja, eles absorvem o contrário do que nós falamos. Nós falamos coisas maravilhosas e não as vivemos. Será que isso tem uma força? Tem, do mau exemplo. Por isso que é tão conhecido, né? Ou seja, que a gente não pode exigir de ninguém, dar lição a ninguém, se não praticarmos. Né? Não tem força a palavra. Por quê? Porque não tem vida. É simplesmente um palavrório. É como um filme, um teatro. Fala-se ali, mas é um teatro. Né? Ou seja, está tendo um acontecimento. Então, o problema do mau exemplo é esta contradição entre ação e palavra. Lógico que a sua mente vai falar assim, não, mas olha, a gente é falível, somos miseráveis, pecadores, pequeninos. Tudo bem, mas por hora não vamos deixar de ver a nossa responsabilidade. Né? Ou seja, nós como que pregamos a virtude, porém praticamos o vício. E ele está nos olhando. A pergunta seria, qual é a conclusão que a criança tira quando ouve um pai, por exemplo? Começamos aqui, né?
Um pai que chamasse a atenção, falo do pai, depois falarei da mãe. Um pai que chamasse a atenção do filho a respeito do trabalho, do esforço, porém, ele dormisse até muito tarde, acordasse, tomasse lá o seu café, sentasse no sofá, cansado, todos os dias fizesse isso. E, garoto, você precisa se esforçar. E falasse coisas maravilhosas sobre o trabalho. Mas o filho olhasse o pai, que, digamos, está desempregado, né? Mas está desempregado e por estar desempregado acorda às 10, 11 horas da manhã todos os dias, né? Está sempre cansado. Então, o que ele teria de conclusão? O pai está falando da importância do trabalho e vê o pai ali naquela postura. E é importante salientar o fato de ser diário, isso, todos os dias. Uma mãe que, com frequência, porque muitas vezes, e é mais comum, que as mães estejam lá no seu dia a dia com as crianças. Então, pelo fato de estar no dia a dia com as crianças, é mais provável que pelos decibéis, né, do tom das crianças, se irrite. Porque é um cantorio que não para, né? Até a hora de dormir, né? Então chega uma hora que cansa um pouco a cabeça mesmo. Dizer que não cansa seria uma mentira. Cansa, é uma alegria, mas cansa, né? Então, digamos que a mãe falasse, e muitas vezes fala, né, sobre que a boa educação que a gente deve ter, nos mostra que nós temos que ter um certo domínio frente aos acontecimentos. Nós temos que ter paciência. Porque a mãe vai, por exemplo, comer fora com o filho, ela não fala no carro, olha, pareça gente, né? Pelo menos finge um pouquinho, né? Mas ela de vez em quando dá recomendação, fala, não corre no restaurante, não fala alto, né? Espera para falar, não sai cortando quando estiver falando com aquela pessoa, né? A mãe mesmo, quando o filho quer falar, ela, depois a gente conversa, filho, tem toda uma postura ali, parece bonita e tal. Então, a mãe está ali mostrando domínio do acontecimento, tenha paciência. Mas, imagine então que ela falasse isso com certa frequência, mas do amanhecer até o entardecer, o seu modo de ser e de fazer as coisas mostrasse com muita frequência como ela é impaciente. Mostrasse que ela está sempre irritada, que ela está sempre de mau humor. Pensem um pouco sobre se aquilo que ela fala, que é importante ter paciência, o seu modo de ser corrobora com isso. Filha, seja paciente. Entendeu, garota? Né? Os fortes não se irritam. Entendeu? A gente tem que ter controle sobre os outros, né? Não sobre si mesmo, né? Felipe, mas isso não é comum? Vejamos com responsabilidade as nossas ações. Ou seja, ver a contradição de a gente falar da virtude, mas expressar o contrário dela. Né? A gente olha encantado quando a gente medita na Sagrada Escritura, você pega lá a palavra de Deus e vê, imagina, Nossa Senhora perdeu seu filho e procurou ele. Então, normalmente a pessoa fica imaginando uma mulher descabelada, né? Irritada. A culpa era sua, homem. Então, não está assim.
E não está assim não porque foi dourado a pílula, não, porque ela com certeza ficou aflita no seu coração, mas por não ter certas deficiências próprias do pecado original, né? Então é lógico que tinha domínio, né? Claro, não é que tinha que dominar alguma coisa interior, né? Não tinha, Nossa Senhora não passava por esta pena. Mas a nós temos o mérito, somos convidados a sim nos dominarmos. Porque desejamos que os nossos filhos sejam santos. E será com muita palavra, mas também será com muita vida. Por quê? Porque de fato é uma força muito potente a convivência. Porque ele convive, ele vai tomando o hábito. Por exemplo, o garoto ele passa lá 15 dias em um seminário de sacerdotes, né? Que tem rotina, horário que acorda, horário que dorme, tem um horário da oração, os horários de oração, horário de trabalho. Ele chega em casa animado. Ou, por exemplo, quando a gente mesmo vai para um retiro, vocês já participaram de um retiro de 3 dias, você chega em casa, você quer mudar a casa. Você quer mudar todo mundo, marido, mulher, filho. Vamos arrumar as coisas aqui. Porque lá eu rezei o terço às 18 horas, eu fiz isso. Aí passou uma semana, eu não consegui fazer com que impregnasse toda a casa, né? Então, porque você foi no retiro, eles não. Então eles não viram, você viu. Você teve contato, você conviveu. Você ficou enamorado daquilo. Então, teve uma força e tem uma força a convivência. Então, os filhos convivem conosco. Então nós temos que olhar nas nossas ações, ou melhor, olhar no modo de ser deles, quais são os hábitos da minha casa, do meu modo de ser. Se tem alguma coisa que está irritando muito, quando a gente olha no filho, pode ser que tenha coisas, influências de fora. Mas será que então a força da convivência do dia a dia dentro de casa não está sendo então fraco? Ou pelo menos de pouca convivência? Não está tendo força maior, né, sobre os nossos filhos? Porque os descaminhos, as ideias, as palavras deles, talvez não tenham sido mediadas. Fala-se uma coisa e a gente deixa passar. Faz-se uma coisa errada e a gente deixa passar. Não é que é para intervir toda hora, mas tem os momentos certos. Filho, olha, aquele momento, você falou uma coisa e de repente você vem e ajuda ele a perceber o erro, a discernir, né? Então, aí a gente tem que ver a força do mau exemplo e ver que talvez a gente corrobore, pelo menos. Corrobore não colocando todas as oportunidades de bons hábitos dentro de casa. De saber ordenar o lar, a nossa vida em primeiro lugar, em prol da formação da alma das nossas crianças. Então vamos analisar um mau exemplo. Nesse caso aqui, daquele pai que estranhamente fala maravilhas sobre o trabalho, mas ele mesmo não é um bom exemplo sobre isso. Ou seja, que ele está sempre ali, parece que mostrando preguiça. O que ele está de fato falando para o seu filho? Ele está dizendo o seguinte, que o pai ele não crê no que diz. Em primeiro lugar, quando a gente fala uma coisa e faz diferente, a gente está falando que a gente não acredita naquilo que a gente fala. A gente fala, mas a gente não acredita. A gente como que manifesta que aquilo não constitui um dever. Porque se fosse, a gente praticaria. Eu estou falando do trabalho porque é um exemplo muito estranho, esdrúxulo, né? Mas pense em algo que você fala e que você não faz. Você fala que é vital, que é importante, como que é um dever fazer aquilo, mas você não faz. Então o que a gente está manifestando quando a gente faz isso? Que a gente não acredita no que a gente fala.
Não pode mentir. E ele nos pega em flagrante mentira. Filho, é muito feio falar mal das pessoas. E ele vê a gente falando sempre mal. Então, a gente está dizendo assim, eu não creio naquilo que eu falo, filho. Por que fala então? Porque pelo menos você não quero que se perca. Eu já estou perdido já. Né? Pelo menos você não se perde, porque eu já não tenho mais jeito. Eu já estou velho. Sabe, eu já fui deformado, já estou engessado, já era. Entendeu? Será? Segunda coisa que o pai está falando, né? É que deve ser uma carga tão pesada, né, de se carregar, né, que ele não tem força suficiente para levar. Então, como que ele diz assim, olha, eu estou te dizendo para você fazer isso, mas eu mesmo não posso carregar. Ninguém pode carregar. Né? Então ele não considera que ele tenha forças para fazer isso. E aí a gente precisa fazer um comentário importante. Tem coisas que a gente tem sim. Né? A gente não pode dizer que o homem é uma marionete na mão de Deus. São Paulo fala que a força dele é a força que vem de Deus. Né? Muito bem. Mas ele se submeteu a isso. Então ele fez um esforço para isso também. Né? Ele fez algum esforço para se submeter. Né? Para não ser rebelde com o pai. Ele fez um esforço. Né? Lógico que esse esforço é iniciado pelo próprio Deus. Mas a gente não pode dizer que a gente não tem que corresponder com a graça de Deus. Ou seja, Deus quer, Ele dá todos os meios, e a gente fala o sim. Né? O sim é nosso. Nós somos livres. Então, dizer para o filho, faça, e a gente não faz, a gente está dizendo que eu não creio e ninguém consegue levar isso adiante. E não é verdade. Se não fosse assim, não teríamos os santos que fizeram sim a vontade de Deus, com suas limitações, pequenez, misérias, né? Mas fizeram. Mas no fundo a gente está dizendo aí um terceiro item, que a gente não quer. Aquele pai não quer fazer o que ele fala. Não é só que ele não acredita no que ele diz, ou que ele acredita que ele não tem força para isso, mas que ele não quer. Né? Por que ele está dizendo que ele não quer quando ele não faz? Naquele caso específico do trabalho, em que ele fala, tem que trabalhar, o valor do trabalho, o homem é feito para o trabalho, fala, maravilha, o trabalho não trabalha, e ele faz o contrário disso, ele está mostrando o seguinte, a ociosidade lhe proporciona mais satisfação. Então, quando a gente mostra pela ação uma contradição, a gente está falando que é mais gostoso, te traz mais satisfação não fazer aquele esforço. Eu prefiro ser assim. Não é? É mais satisfatório. Não é? É isso que a gente está mostrando. Que a gente não acredita, que a gente não pode e a gente não quer. Né? Agora, quando a gente fala algo e a gente pratica, a gente está mostrando, eu creio naquilo que eu estou falando. Né? Eu sei que Deus me dá condições de corresponder. Né? Eu estou fazendo um esforço para isso. E, mesmo que não pareça prazeroso, né, eu faço. Porque nem sempre é prazeroso cumprir um dever. A gente tem que cumprir certos deveres. Né? Às vezes a gente está bem cansado, a gente quer dormir até mais tarde. Se pudesse, dormiríamos todos os dias até mais tarde. Né? Mas para quem tem filhos, e filhos pequenos, né? Os filhos pequenos é uma coisa maravilhosa, porque eles são que nem o galo, assim, né? Eles são os primeiros a despertar em casa. Né? Pelo menos em muitos lares é assim, já estão lá de manhã já cacarejando. Né? E aí já tem um monte lá, né? Quando já tem um pouco mais de alguns filhos, você já vê um monte ali já
Quer comida, quer brincar, quer destruir, enfim, né? Então, quando a gente analisa o mau exemplo, o problema do mau exemplo é esse. É a contradição da ação com a palavra. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu já entendi. Então eu não falo nada para não ter contradição, né? Não, não é isso. É que nós somos chamados humildemente diante de Deus pedir o socorro dele, né? Então, quando caímos em contradição, por que se diz que é um escândalo, né? Isso é importante entender, né? Porque a gente está levando a criança a cair no pecado. É por isso. Esse é o problema. Quando você fala uma coisa boa e você faz o contrário disso, a criança vai se desencaminhando. Ela olha em seu entorno, primeiro, mas quando passa dificuldade financeira, ali eles mostram o seu interior. Como eles lidam com isso, né? Estou falando porque isso tem até artigos que vocês encontram na internet facilmente sobre divórcios. Uma das taxas mais altas de divórcio, brigas que começaram com questões financeiras. Não só, hein, mas é um dos elementos, né, de questões financeiras. Não saber passar os apertos, né? Como é que você resolve isso com os filhos? Olha, São Gabriel das Dores teve uma família pobre. Santa Bernadette teve uma família pobre. Você mostra a família, né? Família que passou muita dificuldade, né? A família de Nosso Senhor era pobre, né? Difícil, né? Para poder mostrar coisas que têm um valor imenso. A gente pode ter bens, não tem problema nenhum, só eles que não podem nos ter, né? E quando eles nos têm, a gente mostra isso. Geralmente eu falo nas formações de uma cena que me agrediu muito, em resumo, de uma menina que foi estapeada pela mãe dentro de uma rodoviária, porque ela foi pegar o copo para ajudar a mãe. Eu estava atrás da garota, né? Uma garotinha assim, não sei a idade, mas pequenininha, estava muito bem arrumada. Ela pegou o copo e derrubou o refrigerante em cima dela mesma, né? E na hora que derrubou, que a mãe estava pagando no caixa, era evidente assim, a mãe vai bater, né? Não tinha nem como, né? E a mãe bateu bastante, muito mesmo. Eu entendo, mas dizer, já que nós não conhecemos a pessoa, dizer que a pessoa merece uma correção porque sujou uma roupa que ia para uma festa, né? Eu sei que parece idiota falar isso, mas eu diria, ela só adiantou o final da festa. Não termina assim? Toda descabelada, rasgada, suja. Se olha descalço, o pé parece carvão. Todo mundo já sabe que termina sempre assim. Entende? Por exemplo, pessoal, eu peço para o meu filho não rasgar a calça. Eu peço para o menor. Ele tem acho que umas 5 calças. Todas têm rasgo no joelho. Aí assim, ficou difícil, né? A avó deu 3, outro deu não sei o que e tal. Aí na última vez que a gente ia para a missa, ele, papai, a calça está rasgada, eu não quero ficar parecendo com essas calças rasgadas. Eu falei para ele, filho, não tem o que fazer. Posso de moletom? Eu falei, pode. Não tem problema, tem. Mas ele não queria que vissem rasgado, né? Aí uma vez ele foi com a calça rasgada. Aí teve um padre que se aproximou para falar com a gente, ele não tirava a mão do joelho. E a gente olhava ele assim, ele com a mão assim. Eu falei, levanta para beijar a mão do padre. Nossa, o padre até olhou assim, a gente falou nada. Assim. Aí ele fazia assim, né, para juntar os fiozinhos, tentando. É pequenininho, né? Aí eu olhava e falei, como fazer? Eu estou brincando, cai e rasgou. Né? Aí depois você fica fazendo aquelas coisas, sabe aqueles coros assim que você costura, né? Fica parecendo calça de festa junina, né? Todas as calças dele. Então, enfim,
Mas aí, assim, você está ensinando que ele também, de uma certa maneira, não tem vergonha não, filho. Né? Ele falou, não, papai, não é vergonha. É porque hoje o pessoal não fica usando aquelas calças rasgadas, eu não uso calça daquele jeito. Eu entendi. Entende? Entendi pequenininho, mas ele achou feio, aquelas calças de guerra. Né? Outro dia eu cheguei numa igreja, a moça usava um véu enorme, gigante, com a calça rasgada assim, de baixo até a cintura. Né? Aí eu falei, nossa. Foi assim, eu nunca tinha visto assim, eu achei diferente. Um véu parecendo uma freira, enorme, gigantesco, assim. A calça vinha assim, de baixo até em cima, até em cima. Né? Falei, meu Deus do céu, né? Então é lógico que você olha e fala, eu acho que um tiroteio, não sei, na zona vermelha lá do Rio de Janeiro. Mas... Então ele não queria que fosse assim. Então, mas aí o filho fica vendo se a gente passa vergonha. Né? Eles gostam de destruir cortina e a gente não arruma, não. Mas vai vir em casa. Você destruiu. Mas vai passar vergonha? Vergonha nenhuma. Vergonha, o que é vergonha? Vergonha é pecado. Entende? É diante de Deus. Lógico, não precisa fazer a zona na casa, entende? Mas aí também faz ele pouquinho de passar vergonha também, né? Você fez ação e reação, né? De olhar ali um pouco. Nós aqui, né? Entra no elevador, né? Quantas vezes eu passei situações assim? Da filha falar uma coisa nada a ver dentro do elevador. De olhar para a pessoa. Mamãe! Aí, quando falava isso, vai vir um negócio. Por que ele... O problema é que a pessoa que ouve pensa que a gente fala absurdo dentro de casa, né? Aí você pensa assim, que a gente é pai idiota, que vai falar assim, desculpa, é criança, né? É criança mesmo. Mas depois você fala, não, filho, não é assim, entende? Normal, entende? Corrigir, tá? Então, o problema do falso programa é, de fato, ensinar o vício. Ensinar o que prejudica a alma e prejudica para sempre, às vezes. Entende? Você não tem assim, uma atenção para mostrar que quebrar uma coisa não deve quebrar, mas aquilo você repõe. Tem certas coisas que você fere muito as pessoas ou faz um mal, ou seja, a sua própria alma. Entende? A criança precisa aprender em casa. E tem que aprender, é na catequese? Não, é do pai e da mãe. Não é na catequese. A gente delega a vida espiritual à catequese. É como se a gente dissesse assim, física e química eu não entendo, então vai para a escola. Então, do mesmo jeito a gente fala, fé sobre a pessoa de Cristo eu não entendo, então vai lá. Tal. Como assim? Como? Você não reza? Você não procura ler? É normal que você fale. Todos os dias, inclusive, sobre isso. É a razão da sua vida. Você vai ordenar a sua vida em torno disso, porque você está almejando isso. Então, você tem que arrumar a sua casa para isso. Tá? Então, o tripé de um programa é exemplo, começa por nós, né? Orientação e correção. É um programa isso. É começar. Eu tenho que viver a vida de acordo com o que eu creio. Né? Tenho que saber orientar o mesmo caminho para os filhos. E corrigir, às vezes, os caminhos. Porque, às vezes, não é suficiente mostrar e pensar que o nosso exemplo é suficiente. Tem muita gente que pensa que o seu exemplo é suficiente. O problema é que é o seguinte, é que muitas vezes a gente está dando um mau exemplo sem perceber. Às vezes é a maior parte do tempo. Como a gente está dando muito mau exemplo, aquele que a gente dá de vez em quando chama atenção porque é raro. É raro. A gente vai rezar no final do dia, no nosso exame de consciência, Senhor, muito obrigado. Você recorda que você fez um bem. Né? Que bom, bendito seja Deus, foi feito um bem verdadeiro. Né? Mas por que chama atenção? Porque é muito raro. É muito raro.
Por isso está te chamando a atenção. Te chama a atenção a palpitação, ou seja, que você está respirando, teu coração bate. Não chama atenção. Então é conatural, deveria ser a vida espiritual. Está sempre fazendo o bem. Está sempre voltada aos demais mesmo, fazendo o bem verdadeiro. Se tivesse voltada para isso, seria natural. As crianças a gente tem que estimular, mostrar, ajudar, para que ele possa fazer o bem, né? O pai da Madre Teresa de Calcutá fez isso. Ele fazia, ele dava umas moedinhas assim, um tantinho de dinheiro, via um lar muito pobre, mandava que ela deixasse ali, colocasse sem que a família visse. Olha, estava ensinando o evangelho. O pai estava fazendo ela fazer isso. Hoje as pessoas estão diminuindo as ajudas financeiras à igreja. Será que é porque eu nunca separo também para ajudar a igreja? Dinheiro, umas obras de caridade também. Quando entre as notas que eu vou abrir, mas Felipe, eu estou com dificuldade financeira. Eu tenho uma de 10, uma de 5, uma de 2, uma de 10 centavos. Filho, toma os 10 centavos, põe lá. Dá um sorriso para o filho, ajudou a igreja. Tem vezes que a gente está apertado, eu sei. Mas mesmo às vezes quando não está apertado, toma uma moedinha de 10 centavos. Mas sabe o que é, Felipe? É que tem um monte de lugar complicado. Então ajuda um lugar que você sabe que precisa de ajuda e que é bom. Tem um monte. Chapado na Santa Igreja. Um monte de lugar. Não é desculpa para não ajudar. Que de repente, lá naquele lugar, faça mau uso. Pode ter. Pode ter. Às vezes acontece mesmo. Mas não é por conta disso que eu não faço bem para a igreja. Pelo amor de Deus. Igreja de Cristo. Ponto. Vamos entender as coisas aqui na devida ordem. Então, você está orientando. Como é que você orienta? Vivendo. Vivendo e falando, né? Dando explicações, especialmente para os filhos. Um pouco de atenção, né? No dia a dia, da ordem das coisas. Aqui em casa tem ordem. Vamos seguir o itinerário de Dom Bosco. Qual é o itinerário de Dom Bosco? Rezar, ajudar ou trabalhar, brincar e descansar. Simples. Ordenar o dia deles nisso. Agora descansar. Ótimo. Descansar é descansar. Né? Tá bom. Agora é hora de trabalhar. Vai ajudar. A criança pequena se acostuma, gosta bastante. E se não gostar, não tem problema, porque eu detesto lavar alface e lavo alface. Eu não sei, é um negócio estranho, mas eu não gosto de alface crespa. Querida, compra alface lisa. Não sei, então... Né? Lava alface para mim. É um negócio que eu não sei. Eu detesto fazer isso. Eles veem aquele enorme assim. Bota na água, pinga os negócios ali, mata tudo, depois, não sei, faz. É um negócio chato. Né? E... tá a mesa para comer. As crianças, eu não quero. Não tem essa conversa em casa. Não existe isso. Eu não quero. Que bom. Pode comer. Né? Mas a gente sorri. Que bom, pode comer. Se a criança tem um problema de saúde, tudo bem. Você descobre fácil isso. Mas se não tem, vai comer. Às vezes eu conto história. Olha, filho, o papai foi em Manaus. Né? Eu viajo o Brasil inteiro e tal. Fui em Manaus. Sabe o açaí gostoso? Sei, papai. Então, lá não é assim, filho. Veio de lá o açaí e eles tomam que nem sopa. Né? Era muito diferente na hora de tomar. Eu olhei, eles colocavam farinha no negócio. Farinha no açaí? O que é isso, meu Deus? Açaí delicioso de sorvete, né? Parecendo uma sopinha. Né? Entende? Assim, um negócio na tua cabeça. Como, por exemplo... no México, se você falar que você vai pegar abacate, colocar no leite, colocar açúcar e tomar, você é um doente. Porque eles colocam abacate com sal e comem. Eu falei, obrigado. Né? Você fala, como assim? Vitamina de abacate? É bom. Não quero. É muito estranho, entende? Então, falou, filho, a gente come, entende? Quantas coisas eu já comi louca no Brasil afora? Né? Louca é louca mesmo. Né? Tem algumas coisas assim, eu já comi que
Falei, bom, me ofereceram, né? Era o melhor que a pessoa ofereceu numa região paupérrima. Ah, eu vou comer. Ai, papai, se eu comer, eu comi, filho. Fiz o sinal da cruz, mandei ver. Ah, já comeram minhocosu? Dá uma olhadinha na internet o que é. É minhoco. Aí você olha e fala, hepatite, meu Deus do céu. Então, os caras dão um tapa assim, uma limpadinha assim, manda ver, né? Então eu falei, vamos lá, né? Ainda fica assistindo aquele filme de sobrevivência, aí na hora que tem a situação não faz, né? É legal ver os filmes de sobrevivência, né? Mas é para dizer assim, aí não tem essa papagaiada quando você passa a dificuldade, né? E isso eu não aprendi lendo, isso eu aprendi vendo a minha mãe. No dia que eu joguei fora a abobrinha sem que ela pudesse ver, ela viu depois. Porque a gente não jogou para fora do apartamento, a gente jogou atrás do armário. Começou a cheirar, começou não sei o quê, daqui a pouco foi ver, estava horroroso o negócio, né? Quem fez isso aqui? O moleque é idiota, né? Quando a gente é pequeno, a gente faz coisas, pensa que joga e desaparece. Sumiu, né? O problema é que assim, a gente não teve... Além de limpar, a gente fala assim, nossa, a mamãe não bateu. Né? Prato da noite. Só aquela comida. Eu falei, não, mas isso é macabro. Ainda faz. Não bastou limpar, ainda vou só comer isso. E ela foi ainda muito boa, porque ela virou e falou assim, não quer comer? Não, não quero, não estou com fome. Que bom, eu vou guardar, vai ser o café da manhã. Eu falei, aguentei o café da manhã sem nada. Sou forte. Almoço. Requentado. E abre. E ela mais forte ainda. Tá aí para comer. Aí não dava mais, né? E estava muito bom. E estava bom, mas estava bom mesmo. Eu nunca me esqueço, porque foi muito chocante para mim, né? Assim, é uma frescura. Criança é assim, entende? A gente fica com dó. Tem um livro chamado El Colapso de la Autoridad. A primeira parte conta um caso sério ocorrido com uma criança que teve uma doença séria, porque ela determinava o que comia. Ela determinava. Os pais... Aí o médico fala assim, o que essa criança come? Come fruta? Não. Come verdura? Não. Come legume? Não. O que ela come? Refrigerante, nuggets, batata frita, não sei o que e tal. Nossa, mas tomou uma lavada do médico. E a criança grávida desenvolveu um problemaço de saúde. Nem lembro o que era que estava no livro lá. O médico teve que falar assim, o senhor é o pai? Ou é ele quem... Né? Isso era simples antes. Hoje parece que não. Os pais parece que eles não conseguem entender isso. Vai comer. Pronto. Está no seu horário. É este horário. É esse que vai comer. E pronto. Sabe, não tem muita coisa. Inclusive, eu vejo que a minha esposa nem faz esforço com isso. Não acontece com as crianças esse tipo de coisa. Uma vez ou outra, com alguma coisa, né? Um deles, convém falar, né? Quando vai comer rúcula, faz assim, e já manda para dentro, sabe? Só que engasga. A rúcula é grande, aquele cabo, e não mastiga. Já umas 2 vezes engasgou sério, né? Assim, então, tem que mastigar. É amargo. Faz bem, sabe? Comer e tal, né? Aí, então, mas e quem engolir inteiro, com um cabinho inteiro. Eu sei que parece ridículo, mas já aconteceu do meu lado. Olhando assim, você bate nas costas tal. Aí sai a rúcula. Eu falei, já sei, nunca mastiga rúcula. É batata. Se tiver rúcula, eu já sei falar. Fulano, em genérico, mastiga rúcula. Porque senão já vai... E eu fico olhando com medo, porque já foram situações tenebrosas. Só que eu sei que na casa dos pais, assim, não, come, mas tal. E não percebem que isso faz um mal enorme. Tem um livro bonito que se chama Quando Educar os Filhos. Nesse livro tem uma pesquisa enorme de especialistas de várias áreas, psicólogo, psiquiatra, pedagogo, gente de tudo quanto é área. E nesse livro, logo no início, eles mostram o seguinte, que as pessoas que desenvolveram vícios das mais diversas ordens,
começaram com pequenas coisinhas em casa. Eles foram investigando, observando e vendo o tal pai permissivo e a mãe permissiva, que fazia com que ele fizesse só o que ele queria, na hora que ele queria, do modo que ele queria. Viram pessoas intragáveis e cheias de vícios depois. Nós os preparamos, nós os fragilizamos para as ideologias. Porque a gente não faz uma coisa simples. Vai fazer um esforço agora. Né? Entende? Depois fica doente. E eu sei bastante disso, tá? Porque eu tive pancreatite aguda, seríssima. Então, por quê? Porque a gente passou uma vida bem paupérrima, a gente não tinha muitas coisas para comer, e eu escondia da minha mãe que eu não comia. Quando eu li o colapso da autoridade, eu falei, só faltou colocar meu nome embaixo. Entendeu? Claro, então eu vi na realidade também o que aconteceu comigo, estava no livro descrito. Eu falei, nossa! Né? Ou seja, parece que é meio comum, acontece com todo mundo que não toma cuidado com isso. Né? A única coisa é que, pelo fato de ter percebido o mal que era aquilo, me converti, e aí fui estudando a coisa, falei, nossa, esse negócio é mais sério que imagina. Mas é lógico que deixa sequelas, porque há uma tendência nas pessoas que foram submetidas a isso, a serem bonzinhos. Então, entre eu e minha esposa, é evidente que minha esposa é um general de alta patente com meus filhos. Ali ninguém vai perder, entende? E eu teria uma tendência a ser mais suave. Eu noto isso em mim. Por quê? Foi meu lar assim. Entende? Eu noto, só que eu... Cala a boca. Entende? Eu noto isso. Eu noto que eu tenho... Imagina, eu viajo muito. Chego em casa, o que eu quero fazer? É natural. Comprar um bolinho, a gente tem que comprar um negócio para comer gostoso com os filhos. Só que aí eu já... Querida, eu estou pensando em levar um bolinho ali e tal. Não. Eu já coloquei que não vai ter. Vai ser no sábado. Pô, é que eu estou viajando no sábado. Né? Olha, né? Eu queria aquele dia lá, coisa. Não, eu já falei que não vai ter tal. Ok, tá bom. Pelo menos entre nós dois está combinado. Por quê? Porque já aconteceu tempos de chegar em casa e de estar que nem... Parece cachorro quando chega tudo feliz para te atropelar. O que o senhor trouxe? Aí eu já olhei. Ah, eu sou sinônimo de presente, né? Estou fazendo um filho idiota. Não trouxe nada. Serve eu? Ah, é lógico, papai. Vocês são pequenininhos ainda, né? Eu falei, estou fazendo que nem macaco, sabe? Do Skinner, que fica... Skinner condicionava ratos, né? E o Alexander Nanderly fez com macacos, né? Condicionando. Eu falei, estou fazendo uma porcaria. Então, se você não nota, mas que bom que Deus dá a graça de você notar. O problema é quando a gente nota e não está nem aí. Então eu notei, não. Eu sei, eu leio, esse negócio aqui tem efeito ruim depois. Então, corta, entende? Por que os pais têm tanta dificuldade em cortar o celular? Porque deram. Só por isso. Só por isso. Lá em casa, eu lembro do dia que perguntaram, papai, a gente pode ter celular? Não. O senhor tem? Sim. Não tem um joguinho e eu não fico passando, não sou um escravo disso aqui. Isso aqui é porque eu atendo as pessoas e eu preciso de um WhatsApp para atender as pessoas. Ponto. É como se fosse um trabalho. Ah, entendi. Não fico lá, e aí, fulana? Você viu? Olha lá, o governo. Você viu que legal? Conversa idiota, entendeu? Não tem conversa idiota, nem dou possibilidade de conversa idiota. Tenho tempo para isso, tem? Então estou mostrando para eles que conversa idiota não vai ter. Né? Nunca mais pediram. Né? Além do fato de terem presenciado uma pessoa amiga que chegou em casa e aí virou e falou assim, professor, olha, eu tenho que ser verdadeiro. Eu dou o tablet para os meus filhos. Ele Espera só um minutinho. Fui lá dentro, peguei assim um monte de artigo. Falei, eu não vou fazer você ler, tá? Eu vou falar alguma coisa que está aqui, eu vou te entregar para você ver depois. Aí você vê, atesta. Tá aqui, escrito aqui, efeitos no cérebro. Libera dopamina, região límbica hiperestimulada, vai condicionando, e aí o que acaba acontecendo? Cansaço. Porque o cérebro é hiperestimulado nessa região límbica, então gera cansaço. Aí depois você pede um esforço para ele,
cansaço, irritação, perda de vocabulário, vai ficando burro mesmo. Tá? Não sabe nem mais falar. Tá? Uma certa insensibilidade. Por quê? Porque o mundo virtual faz isso, você ficar muito submetido por muito tempo. Enfim, eu fui mostrando um monte de efeitos. Mesmo ele constatando todos os efeitos nocivos, no final ainda falou assim para mim. Fez assim, falou, olha professor, mas assim, cara, se eu tiro, eu já fiz isso, não dá. Meu filho fica do avesso. Né? Falei, é feito de quem está drogado, é só um período, você tem que manter força no negócio. Você não entendeu que ele está fazendo isso para ganhar a coisa? E faz mesmo. Aí eu dei as coisas. Mas aí ele acabou fazendo isso. Né? E teve muita dificuldade. Não durou os 15 dias que eu falei. Levou muito mais tempo. Né? Mas hoje vai indo, entende? Ah, então o que o senhor acredita é assim, a tecnologia, nada tecnologia? Tem tecnologia aqui, ó. Bastante aqui. Né? Aqui tem bastante tecnologia. Pode servir bastante de livros, né, para aprender a raciocinar. Né? Porque um dos maiores efeitos não é que a ideologia que as pessoas querem falar que vai ter na coisa. É distração. A mente da pessoa que é submetida, da criança e jovem, que é submetida por um certo tempo às mídias, ele vai ficando distraído. Ele não consegue mais se concentrar. Ele perde poder de concentração. Ele até concentra com uma coisa, mas por quê? Porque é tudo fragmentado, é tudo rápido, tudo curto, entende? Então aí de repente você vai submetê-lo a sentar para uma formação. Vamos à missa. Missa exige concentração. O padre vai fazer uma homilia. Ele vai dormir. O padre é muito bom, eu até descanso. Entendeu? Entende? É muito jovem que demonstra. Você vai falar assim para ele assim, ó. Já olha, tem um resumo. É bastante gente isso. E existem estudos de neurologia sobre essa questão do esforço que submete por conta do mundo virtual que vai, né, ou seja, hiperestimulando a região límbica do cérebro. Entra no YouTube. Se você não quer ler sobre isso, não quer ver nada sobre isso, entra no YouTube. Joga lá os efeitos da mídia na cabeça das crianças. Pronto. Tem lá, criança, alma do negócio. Tem um vídeo lá de professores universitários. Nem conservadores são os professores que estão lá. Estão falando só dos efeitos. Vai ver o que acontece com a criançada. A reação mostra lá. O moleque, ele vê esse símbolo aqui, ó, não é uma maçã cortada, é Apple, ele sabe. E às vezes assim, é 5, 6 anos de idade. Mas ele não sabe o que é um chuchu. Vê o vídeo lá para assistir. Criança alma do negócio. E tem outros muitos aí. Se você vai vendo, tem um monte de médicos, especialmente neurologistas. E não é gente louca, é gente mostrando o efeito que está acontecendo. É o chamado veneno a conta-gotas, né? Porque ele vai tirando a atenção da criança. E a atenção é o primeiro grau da verdade. Para você levar a pessoa, tirar da superfície a reflexão, ela primeiro precisa ter atenção. É a primeira coisa, a atenção. A se interessar da coisa para poder examinar, refletir, que é o segundo grau. O terceiro ali, né, que está unido ao segundo, é o desenvolvimento do juízo moral. O juízo moral, ou seja, é o bem raciocinar, como diria Pio XI e tantos outros santos. É o bem raciocinar. Você aplica, olha para as coisas a partir da moral que é objetiva, né? Observa, mas tem atenção para poder refletir sobre aquilo. Quantas pessoas não reagem, estão condicionadas a reagir perante alguma situação sem examinar as coisas. E depois percebem que foram impulsivas, que foram desmedidas, que falaram mal,
não perceberam isso, assim, sabe? Que foram impulsivas, que erraram. Né? Então, por quê? Porque o critério que foi colocado à frente é o gosto, a emoção, o sentimento, o sentimentalismo, né? Está ali à frente. Não é a própria razão. Observar a coisa. Eu vou ver com mais calma. Né? Então, o nosso tempo não tinha tanto esse abalo da mídia, tanto forte dos tablets, celulares. Agora tem. Agora está tendo um efeito muito pior, muito forte, muito estimulante para eles. Então é bem mais difícil. Né? Então essas próprias pressões que eles não dão conta. Por isso que é melhor que a gente que é pai e que é mãe, agora não. Quando você ficar mais velho, é tudo bem, mas enquanto está no desenvolvimento, né, aí vai, entende? Lá mais velho, tudo bem, mas ainda pequeno, que estaria Fundamental 1, Fundamental 2, sabe? Depois daquela fase de adolescência mais avançada, mais lá para o final, é outra história, mas o antes, entende? Lá na escola, a escola que eu fundei, né? Com a ajuda de um amigo, né? Eu lembro que a gente determinou aqui, eu falei, ó, não entra celular. Aí a mãe, mas e se eu quiser falar com a minha filha? Ligue na secretaria. E se minha filha quiser falar? Ela liga pela secretaria. Se acontecer alguma coisa, a senhora será avisada. Simples. Né? Ah, tá. Se a senhora quiser dar o celular, a senhora faz o que a senhora quiser. Aqui dentro não tem história. Não vai ter problema. Não vou permitir. Né? Eu preciso manter um certo ambiente. Uma série de coisas que a gente lançava a mão para poder cuidar. Por conta de um itinerário que a gente segue. Entende? Dom Bosco fala isso. Dom Bosco fala 4 coisas deve-se evitar para os jovens. O ócio, que é preguiça, tá lá. Só que ele está dopado. Aí a mãe, me ajuda aqui, eu já estou indo, mãe, eu estou indo. Eu estou vendo o último capítulo da Malhação. A Malhação nunca vai acabar. Não vai ter último capítulo. No meu tempo tinha a Caverna do Dragão. Então se a mãe chamava na hora da Caverna do Dragão, eu quero ver se eles vão conseguir sair. Depois foi ver que uma era idiota o desenho, entendeu? Mas só que o legal é que a mãe, assim, ela chegava na sala, agora. Ficava triste, né? Saía. Né? Mas ela não tinha muito como conseguir ali. Tem? Então, ter um pouco atenção no ócio, o que gera ócio. Não só quando já está no ócio, mas o que gera o ócio. Tá? Aí depois ele vai falar das más conversações, das más amizades. Tem que perceber quem são os amigos dos nossos filhos, os gostos dos nossos filhos, o que os nossos filhos consomem. Né? Por quê? Pelo que eles consomem, a gente está vendo bons ou maus critérios. E pelo tipo de conversa. A mãe chegou, aí ele, para. Está errado alguma coisa ali, entende? Ele fala, oi, mãe. Não precisa me buscar não, mãe. A escola é ali, mas me pega 2 quadras antes ali. Vou te pegar na escola. O negócio é esse. Não quer ver a mãe? Né? Então, tem que notar essas reações, tá? Tem que notar as coisas que estão... Por isso, se tiver relação, convivência. Né? Qual é o pior dos inimigos? O pior de todos. Colocar-se em pé de igualdade com os filhos. É o máximo da desautorização. Isso tem aqui, ó. Tem um capítulo sobre isso, tá? Tem um capítulo inteiro sobre a autoridade e nesse capítulo da autoridade vai falar sobre isso. E vai falar com exortação, vai mostrar como é errado isso, como faz mal. Só que a gente fica no coração, você é chamado a ser pai e mãe, né? É que a gente pensa, eu quero ser o amigo. Pai e mãe é mais que o amigo. A gente só quer o menos. A gente é muito mais. Entende? Então, cuidado com isso, se colocar no pé de igualdade. De chegar e dar um tapinha nas costas assim,
E aí, velho? Olha que nunca aconteça isso com algum de vocês. Né? Graças a Deus não aconteceu comigo. Se acontecesse comigo, eu já tirava a mão e falava, que coisa é essa? Isso é linguagem com seu pai? Velho? Tome tento, garoto. Né? Tem pais que acham legal. Por quê? Porque o pai, vamos lá, filhão. Estou com 72 anos de idade, mas eu sou jovem. Né? Aí coloca a camiseta bem apertada, com tudo caindo. Né? Mas eu sou jovem, né, mano? Tal. É um idiota. Se colocasse uma foto de um homem, com aquilo ali é um traste. Entende? Pode brincar com a criança, está lá fazendo. É uma coisa a criança brincar. Agora, fazer-se igual é ridículo. Mas aquela família que eu vi no Facebook é tão bonita, eles estão aparecendo. Cuidado, filho. Tá? Cuidado com o que você está consumindo. Toma cuidado com isso. Por isso, vê os critérios sérios sobre a educação de uma criança. Não fica tomando por verdade coisa que você nem parou para analisar. Chega o primeiro que te dá um conselho, né? E você já acolhe. Devia, né? Outro dia uma pessoa amiga, foi um pouco assustador, porque é um casal maravilhoso, e nem sei como é que chegaram ao ponto que chegaram. Também nem eu não quis saber, e apesar de sermos amigos, respeitava um pouco da liberdade, mas estava a ponto assim de separar mesmo, né? Um casal muito bom, né? E na hora de colocar as coisas, de ouvir a história, um pouco, né, que falei, basta, não precisa mais que isso. Entende? Você nota que não perceberam que foram se sabotando, errando. Entende? Erros atrás de erros, mas com algumas breves citações, breves comentários, você já vê, errou aqui, errou ali. Por que, Felipe, você acha que errou? Não, eu não acho nada, eu estou baseando em critérios objetivos. Se você entrar aqui, vai dar errado. É um jogo de xadrez. É uma somatória de erros, tem consequências. Entende? Tem gente que pensa que não, mas vai ter, uma hora ou outra vai ter. Por isso que educação exige intencionalidade, conhecimento. Você tem que ter atenção no que você está fazendo. Né? Você está ali. Enquanto o filho está acordado, vai lá na cama, reza por ele e tal, mas está acordado, você tem que ter atenção para as coisas. E no lar também. Né? Do que rodeia. Inclusive olhar a própria casa. Né? Ela não precisa parecer uma igreja. Mas também tem que ver se não tem quadro nenhum religioso. Né? Você chega assim, na sala, não tem um quadro bonito da Virgem Maria. Né? Antigamente os lares católicos, eles chegavam a fazer de colocar até um certo altar aqui, modo de dizer, para colocar as imagens, fazer uma oração ali, os momentos, né, de oração. Mas minha casa é muito simples, sempre desculpa, né? Não tenho condição. Pelo amor de Deus, para de conversa. Faz um negócio ali, põe em cima do armário que tem um nicho, põe a Virgem ali, não tem desculpa, entende? Na passagem do corredor. Tem tanta coisa que traz beleza para o lar. Né? E aí está presente, um lar católico. Né? Então, está lá onde vai comer, tendo uma cozinha, tendo um corredor. Né? É uma coisa que é delicada, mas também que desperta a lembrança. No quarto das crianças. Né? No quarto das crianças também, onde estão ali, às vezes, sozinhos. Tem um quadro ali para dar uma lembrada, né? É bom lembrar antes de pensar em fazer bobagem, às vezes. Está ali, entende? Então, preste atenção. Isso também é delicadeza, é orientação. A gente está ordenando. Né? Vamos parar para fazer uma oração. Vamos fazer deitado na cama? Não. A não ser que esteja doente. Senão, usa o joelho ou fica de pé diante de um quadro, de uma imagem, e faz a oração ali. Aí cada um vai fazendo um pouquinho dos seus esforços. Né? Aí incrementa se eles não gostam. Você segura a vela. Eu nunca fez isso, mas... Aí ele presta mais atenção na vela
do que na oração. É comum acontecer isso, entende? Ainda mais está pequenininho, que aí pinga, mas acha legal até. Né? Aí não presta mais atenção, fica pingando na mão. Aí o outro olha para a vela dele. Mas ó, faz, entendeu? Uma hora engrena o negócio. A melhor coisa é fazer com que ele reze. O outro segura o quadro, ele fica até feliz de segurar o quadro Nossa Senhora. Para ver se a gente está olhando. Criança, entendeu? Normal. Nunca corrija a criança durante a oração. Tá? Reza direito! Aí você não reza, que você está só fazendo. Reze, perceba. Às vezes você precisa fazer o quê? Rezar individualmente com aquele filho. Individualmente. Se não está dando em rebanho, faz em rebanho, né? E depois individualmente. Uma coisa que funciona muito com eles é, tem uma pessoa que está sofrendo, vamos rezar por aquela pessoa? Opa, tem jovem que eu rezar por ele? Ele lá dentro dele, ele pensa isso. Ele reza pela pessoa que está sofrendo. Entende? Você viu uma notícia tenebrosa, vamos reparar o coração de Jesus por aquelas ofensas feitas a ele? Entende? Então, fazer oração, tá? Dentro do programa da educação dos filhos, né? O programa autêntico são os mandamentos. Ali estão todos os critérios, tá? A gente tem que ter de memória, a gente tem que meditar sobre aquilo, a gente tem que ensinar aquilo lá, a gente tem que destrinchar aquilo no nosso dia a dia, né? Mas o que mais a gente pode falar ainda aqui, né? Nesse momento que a gente tem, que é pouco, né? Que horas que é a missa? 16h30? Tá. Nossa, passa tempo rápido, né? Bom. Deixa eu pular essas coisas aqui todas. Bom, eu vou falar o seguinte, eu vou falar o que é essencial, né? Vou falar o que é mais importante para poder falar, porque talvez até aqui eu falei coisas que, de uma certa maneira, todo mundo já até percebe, né? Eu quero falar uma que a gente até conhece, está vendo. Falta fazer isso. Então isso só vem pela oração? Vem, mas vem com grandiosidade através da própria instrução religiosa, usando o entendimento, a leitura, o estudo, a reflexão, a meditação, gastando tempo, né? Somos seres inteligentes, então temos que ler. Olha, uma coisa é você, às vezes você lê lá a parábola de Nosso Senhor, como você já leu algumas vezes, pode ser que toque o seu coração. Mas às vezes chega uma hora que parece que você já leu tantas vezes que eu já fiz 20 retiros. Então tem que aquecer o negócio. Não está sendo suficiente aquele foguinho ali. Está arriscando um fósforo para uma panela, entende? Não tem um fogão ali mesmo, né? Então, como que a gente faz isso? Você pega lá, por exemplo, os comentários dos santos padres aos textos da Bíblia. Pelo amor de Deus, assim, você lê um negócio. Inclusive, quem tem aí aquela coleção verde da patrística, tem vários livros, tá? Os comentários de Santo Agostinho ao Evangelho de São João, os comentários de São João Crisóstomo, as cartas de São Paulo. Aí você pega qualquer um comentário. Assim, vou pegar lá Efésios 4:6 sobre a educação das crianças. Uma linha da carta de São Paulo, uma linha, ele comenta, 10 páginas ele comenta. Mas o padre também na igreja faz um comentário longo também, né? Olha, 1000 perdões. Só que a gente não pode esquecer que é o seguinte, eles são os verdadeiros comentaristas. Eles foram colocados nessa situação. A igreja fala, aquela é a interpretação. É aquilo ali. O outro pode falar uma coisa bonita? Pode. Mas você lê Santo Agostinho interpretando a parábola do bom samaritano, olha, vocês podem comentar à vontade, tá? Eu fico com a dele. É suficiente. Quando você lê aquilo, cala tão profundo, fala, nossa, a riqueza de profundidade, que não é simplesmente a pessoa olhar um símbolo e atribuir aquele símbolo que ele acha. Não, é uma meditação
com sentido. É aquela pessoa que leu, conhece as Sagradas Escrituras e de meditação e oração, e Deus mostrou a ele o que significa. Tem os grandes comentaristas, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Jerônimo, tem vários ali dos Santos Padres. Então, se está faltando fervura, lê a Bíblia, pega os Santos Padres e leia. Você vai ver assim, fala, nossa, é um alimento para a alma. Aquilo vai nos sensibilizando. Entende? Sensibilizando. Meu filho não reza. Bom, você mostra no Antigo Testamento os grandes patriarcas da fé rezando. No Novo Testamento, você mostra os apóstolos e Nosso Senhor rezando. Poxa, Jesus está rezando muitas e muitas e muitas vezes nos evangelhos, mas é muitas vezes. Quando ele vai escolher os discípulos, quando está sofrendo, quando na alimentação, toda hora ele está fazendo oração. Não tem uma hora, parece que não está fazendo oração. Né? Então, trazer para o imaginário do filho. Aí Jesus ali rezou. Os santos, olha, vamos ver. Aí mostra o santo naquele momento da oração. Então, aí ele vai desejar rezar. De tanto que você vai mostrando, ele vai desejar rezar. E depois ainda vai guiando para dentro. Então, esse elevar-se, que a alma não fique pesada, né? Ele é um processo chamado de purificação, espiritualmente falando. São Bernardo até fala, não existe parada, estagnação na vida espiritual. Ou se sobe ou se desce. Ou se está subindo ou está descendo. Não existe parada. Estou de férias hoje, Jesus. Hoje eu não vou dar uma rezada não, tá? Por favor, né? Se eu compreendo, eu rezei a vida inteira, né? Pelo amor. Eu estou cansado, né? Não tem isso, tá? Então, se isso acontece, é porque não tem no imaginário. Né? A gente tem que estar alimentando, né? Às vezes uma frase da Sagrada Escritura serve de alimento enorme. Outro dia, a gente estava procurando uma tradução verdadeira da Bíblia. Porque as traduções atuais são todas a chamada Neo-Vulgata, do latim corrompido. E não da Vulgata, que é a oficial da Santa Igreja Católica, que ela mesma diz. Então, quando nós falamos assim, Nossa Senhora, na Anunciação, está ali naquele trecho, né? A tradução que chega para a gente é assim, Nossa Senhora parou para pensar sobre o que significaria a saudação do anjo. Nossa Senhora nunca parou para entender o significado da saudação. Porque no latim verdadeiro, inspirado por São Jerônimo, o Espírito Santo inspirou a isso, o que é que foi dito? A senhora estava pensando sobre que tipo de saudação, não o significado. Tem diferença nisso? Não são sinônimos? Tem uma enorme diferença. A análise semântica é totalmente diferente. Nossa Senhora sabia os tipos de saudação no Antigo Testamento. Como se fosse uma classificação. Tem este, este e este. Ela conhecia os tipos e pensou, que tipo de saudação é essa? Eu não conhecia aquela saudação. Nunca aconteceu uma saudação semelhante. Nunca. Nossa Senhora não conheceu o homem, não é? Não é? Tradução, não é isso? Nossa Senhora não conheceu o homem? Não. Espera aí, então, filha. Varão. Nossa Senhora não conheceu o varão. Mas, Felipe, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso é só para analfabetos funcionais. Homem é gênero masculino. Varão nas Sagradas Escrituras é o homem de virtude. Porque era para ser o pai adotivo de Nosso Senhor. Quem é que teria condição? Um Zé Mané que nem eu teria? Que idiota. Lógico que não. Tinha que ser um super-homem. Nem Moisés, nem Abraão tinha condição de ser. Então ela tinha ciência de quem seria. O varão tinha que ser superior a Moisés e a Abraão. Opa, pelo amor de Deus. Exatamente. Então tenta imaginar o que era São José. Aí vem os idiotas.
Porque tem que ser idiota para falar sobre a Santíssima, sobre a Sagrada Família com um nível mais baixo. Fala, e São José teve dúvida. Teve dúvida sobre a Virgem Maria. Por favor, não repitam tamanha atrocidade. Entende? São José conhecia profundamente as Escrituras. Era esperado o Messias, da 14ª geração vinda de Davi. Isso era conhecido dos judeus. Isso está na tradição dali escrita, entende? Só que o que acontece? Não se falava de que haveria um guardião, porque era uma virgem prometida. Não aparece a figura de um homem do lado que seria mãe de Deus. Quem é que analisa isso? São Tomás, São Francisco de Sales, São Pedro Crisólogo. Olha, tem 10 santos doutores analisando qual era a dúvida de São José. E ninguém fala o que os santos doutores falaram da dúvida. Vem uns que falam, São José teve dúvida sobre Nossa Senhora. Dá vontade de falar, filho, vai estudar, vai fazer um negócio direito, não fica colocando a coisa errada na cabeça das pessoas. São José, quando olhou, ele entendeu que era a mãe do Messias. Eu não sou digno da mãe dela, nem está nas Escrituras que vai ter um guardião. Fica a mula daqui. É São Francisco de Sales, doutor da igreja, falando. Ele, na sua humildade, ele falou assim, o que estou eu nessa história aqui? Eu estou errado nesse negócio, entende? Então, sofreu com aquilo. É o que eu não trouxe aqui. Eu traduzi e publiquei a obra mais antiga de São José, de quando ele foi levado a patrono universal da igreja. Eu encontrei num sebo esse livro em espanhol, falei, não, eu preciso traduzir isso aqui. Pelo amor de Deus, eu nunca li isso na vida. E os santos falam isso e nunca ninguém me disse. E ficam falando baboseira sobre São José. Você imagina se o amor por São José diminuiu quando eu fiquei sabendo isso. Quando a gente ouve, São José teve dúvida, não acontece nada. Quando você ouve, fala, é lógico. Porque a pessoa está te levando a você conhecer mais a fundo. Então ele sensibiliza a tua alma. A você se enamorar mais. Né? A Agnes Richom, né, ela escreveu um livro sobre Nossa Senhora que não está nas Sagradas Escrituras nada do que está escrito ali. Mas não tem nada que não tenha acontecido ali. Por exemplo, ela mostra em figuras Nosso Senhor engatinhando. Na Bíblia fala disso? Não, mas você tem dúvida que ele engatinhou? Você tem dúvida de que ele teve os primeiros passos? De que ele foi amamentado? De que ele falou mamã, mamã, mamã? De que provavelmente ele puxou a barba de São José algum dia? Então, quando eu lembro que eu vi esse livro, eu via os retratos em preto e branco de menino Jesus engatinhando. A linda história de Nossa Senhora. Eu publiquei esse livro, mas eu acho que eu não trouxe. Não sei se eu trouxe. Trouxe? Ele é todo em figura, todo ilustrado. Ele é de ponta a ponta. Pegam para mim que eu mostro aqui, faz a gentileza. Aí eu lembro que eu vi isso, eu falei, eu nunca pensei nisso. É tão óbvio, não é? A gente pensa assim, a gente reza o terço, faz Anunciação, aí depois Jesus com 12 anos. Mas eu nunca parei para pensar nisso. Aí, deixa eu abrir um aqui. Né? Aí eu lembro que eu encontrei num sebo, levei para casa, né? Aí os filhos sentaram do lado, né? Aí sentaram do lado, e aí eu lembro que eu abri nesta figura aqui, olha. Não sei se vai dar para todo mundo ver. É o menino Jesus engatinhando, a Nossa Senhora fazendo pão, porque as judias faziam o pão fora da casa, porque era escuro. Né? Não sei se dá para ver. Dá para ver? Alguma coisinha assim? A minha filha olhou como se nunca tivesse imaginado na vida isso. Ela olhou. Ela ficou assim, estantelada. Ela fazia sentido para ela, mas ao mesmo tempo ela assim, nossa, papai, né? Jesus engatinhou.
Eu falei, você imagina, filho? Deus engatinhou. Deus engatinhou. Né? Imagina se a gente pudesse assistir a cena. Naquela hora, o que aconteceu com a minha outra filha? Ela olhou, ela não falava nada. O olho marejou, criança marejou. Ela ficou tão maravilhada. Aí ela me pediu para ter um menino Jesus, bebezinho, para ficar no quarto dela. E fica lá. Não é só no Natal, é eterno no quarto dela. Ela vai lá, aí fica lá, passa a mão, vai dar beijinho e tudo mais e tal. Sensibilizou. Né? Tá. Né? Então, gente, e por que isso? Porque quando o homem se eleva, preste atenção nisso. Quando o homem se eleva, ele vê melhor. Você sobe um prédio de 10 alturas, qual é o seu campo de visão? Melhor do que a gente aqui no térreo, não é? Você sobe, você vê melhor a região. Você vai num terraço de um prédio, um avião, você olha, não vê melhor? Quando subiu? Exatamente isso. E o que o Nosso Senhor fala? Os puros verão a Deus. Os puros verão a Deus. Elevar-se é purificar-se. Purificar é ver. A pureza confere a visão. Só que a pureza é uma transformação da nossa mente. É transformar a nossa mente. Não mais por esses critérios falsos que tem nas relações humanas. É sensibilizar-se para as coisas do Espírito. É elevar-se. Então a gente tem que rezar. Mas um bom filtro para você usar, um dos maiores critérios que você vai poder encontrar, está em São Paulo, Filipenses 4:8. Em Filipenses 4:8, São Paulo fala assim: o que deve ocupar o pensamento do homem? O que deve ocupar o pensamento. O que ocupa o seu pensamento? As preocupações do dia a dia. Nosso Senhor falou: 3 coisas, cuidado com que os vossos corações não fiquem pesados. Aí ele fala, Nosso Senhor, preocupações, é a terceira. A gente fica preocupado. Em outro lugar ele vai falar, não se preocupe com amanhã. Eu toda hora falando para a gente não se preocupar. É o tempo todo falando isso. Não se preocupe. Né? Não significa que não planeje as coisas. Só que aí São Paulo vai falar para você assim, ele vai colocar vários itens. Ele vai falar, o que é que deve ocupar a sua mente? Aí ele fala, o que é verdadeiro, justo, puro, louvável, amável e honroso. É um filtro. É um filtro para a tua mente. Pensou sobre uma pessoa, aquilo é justo? Não. Corta. Aquilo é bom? Verdadeiro? Não. Corto, não dê atenção a esse tipo de pensamento. Some daqui. Não vem ocupar aqui o espaço dessa cadeira. Essa cadeira tem dono. Sai fora. Se é louvável diante de Deus? Não. Esse tipo de pensamento, se as pessoas pudessem ver, as pessoas não iam nos louvar. Não é honroso. Não é amável aquilo. Deus não vai se enamorar do nosso pensamento. Então eu corto rente. Eu vou começando a purificar o meu pensamento. Então, só que não adianta só negar as coisas, eu tenho que alimentar o meu pensamento. Por isso eu tenho que ler essa Escritura todos os dias. Mas, professor, é que a gente é católico. A gente não é protestante. A Bíblia é nossa, por favor, né? Tem que guardar de memória? Tem. Por quê? Você não sabe a história da tua família de memória? Como é que você não sabe a história da salvação de memória para contar para os filhos? É como um álbum de fotos. Filho, eu vou te contar essa história aqui, ó. Pá. Né? Por exemplo, o César pediu que eu mostrasse isso daqui. Bom, isso aí eu tenho de Camões, tem um monte de coisa que eles fazem aqui. Né? Mas assim, ó, o que a gente fez? A gente fez aquilo que os grandes santos fizeram do século III ou VIII com jovenzinhos, não, crianças de 5, 6, 7 anos que entravam nos mosteiros. Como assim, no mosteiro? Que tinha as escolas monásticas, né? Aí o que eles tinham? Tinham que decorar salmos.
trechos de São Paulo. Lá em casa tem que decorar. E decora trechos imensos, assim, entendeu? Enormes, daqui a pouco trechos enormes do Evangelho. Aí você pensa, que bobagem, precisa disso aí? Tudo bem que lá fizeram lá atrás. O Papa Bento XVI fala isso. Está lá nas catequeses da oração. Entra no site do Vaticano, coloca catequese de oração Bento XVI. Aí vai falar sobre rezar com os salmos. Para você rezar com o salmo não basta ler, você tem que ter de memória. Um dia você não está com a Bíblia na mão. Está numa situação difícil, não sei, não está? Rompe em oração com aquilo que já tinha no coração. Ou seja, porque está lá, está entranhado. E eles guardam de memória muita coisa. Tá? Então é bom usar a memória, porque Deus deu a memória para esta função, inclusive. Para guardar essas coisas divinas, se alimentar delas, se enamorar delas, buscar as coisas do alto. Eu só busco se todos os dias eu estou buscando. Não adianta falar, eu quero chegar lá, mas se todos os dias eu não estou buscando. Então eu preciso alimentar. Né? E eles decoram com grande facilidade. Eu vejo porque eu faço com todos lá em casa. Filho, Salmo 1. Parará, 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 pururu. Espera aí, como é que é lá? Dá uma ajudinha. Né? Vai. E no Evangelho tal, da Anunciação? O mais velho sabe latim, então ele aprende latim. Immensen autem sexto. Né? Ou seja, no sexto mês, né? A Virgem Maria, parará, e vai. Então vai decorando. Enormes trechos. Na escola a gente fez isso com um monte. Na verdade, fez não, faz. Você tem que decorar poesias gigantescas. Matar a vontade do César, que ele não estava aqui. Não é exibicionismo, porque isso é uma idiotice. Tá? Isso aí tem... sai para nada fazer isso. Não tem serviço nenhum fazer isso. Isso aí só... Eu não vou mostrar aqui, é só colocar o áudio. É só porque as pessoas têm que alimentar a memória dos filhos. Né? Tá para isso. Senão a cabeça só pensa bobagem. Né? E se aplica a pensar muito lixo. Tá? Você pediu, César, eu vou colocar, que está chegando agora no final. O celular deixar, ele está com 7%. Vou colocar aqui. Tá? Na verdade, esse aqui tem muito mais coisa, mas eu vou colocar só esse é um trechinho de um soneto de Camões. Ele está fazendo de memória aqui. O César gostou, porque... Quase. Mas o passado tinha tanto valor. Eu lembro de parentes meus de idade, quando se reuniam, muitos deles faziam e gravavam poesia. Sim, é Era verdade. uma coisa valorosa. Hoje canta funk. E ajuda no desenvolvimento também. Assim, nós criamos filhos para o céu, mas para a terra também. Então, não que seja impossível. A desenvolver música, aí minha mãe com 5 anos, 5 anos e meio era o primeiro ano de escola.
É que eu vou colocar essa aqui que é a menor, tá? Porque tem umas assim que vai ficar aqui 10 minutos. Tem umas de... Deixar ele colocar o canto. Lusíadas é enorme. Aí tem o canto 1, que é gigantesco. 20, 30 minutos declamando. Ah, mas só decorou. Não. Não, porque só decorar lá em casa não serve para nada. Entendeu? É o primeiro item só. Então eles têm que fazer análise, aprender a fazer análise sintática e morfológica a fundo. Né? E fazem. Ele faz. Né? Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive o cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, tão cedo de meus olhos te levou. É lógico que, por exemplo, ele está lendo? Não está lendo nada. Ele está na frente olhando sem estar lendo nada. E faz isso com várias e várias, com mal na bandeira, com tantos. Né? Mas qualquer criança faz. Significa nada. É só estimular e fazer. Lógico que ele está falando uma porção de coisas belíssimas, né? E aí depois a gente fala, explica, faz uma análise semântica. Só que para o professor fazer uma análise semântica, ele tem que ter domínio de análise sintática e morfológica. Senão ele não sabe fazer análise semântica. Ela é afetada pela se a morfologia está equivocada e se a sintática também não sabe fazer. Né? Não sabe as 11 partes do discurso, como que se compõe, as pessoas não sabem mais qual é a maior massa semântica num texto, onde é que está o verbo, que é como o sol que irradia. Né? Então a gente ensina o sistema solar a partir das 11 partes do discurso. Por que substantivo, pronominem, né? Os pronomes, como é que faz isso? A criança vai aprendendo a ler, a entender as coisas, entende? Qual é o problema? É que a escola atual de 2019, segundo as normativas do MEC, matemática, nos conteúdos de matemática, pertence e não pertence estão no 6º ano. Há 20 anos atrás, pertence e não pertence estava na 1ª série. Hoje é 6º ano. Ordem invertida. Os evangelhos, as Sagradas Escrituras, têm ordem natural e ordem invertida. Lusíadas é a ordem invertida todo o tempo todo, é 100% ordem invertida. Né? Quando é que aprende ordem invertida hoje? Se aprender, é no 2º ano do ensino médio. Quando é que aprendi a ordem invertida?